Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, paz seja convosco. Eu sou o Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos, tá? Como tá na camiseta aqui, olha aí, gente, ó. Ensino dos Apóstolos, tá? No canal do YouTube, tá? Se inscreve lá, entra lá, se inscreve, assista os nossos vídeos. Estamos chegando a 60 vídeos já, tá? Então é muito importante você assistir desde o primeiro vídeo. Você vai construir um entendimento, você vai construir uma base, um alicerce do evangelho na tua vida, tá? Por isso é muito importante assistir os vídeos desde os primeiros vídeos. Lógico, né? Eu não tenho essa pouca desenvoltura que eu tenho aqui agora desde o começo. Desde o começo eu gaguejava, falava de maneira bem difícil. Então a gente vai aprendendo um pouquinho mais, tal, ficar um pouco melhor, né, em transmitir a mensagem para vocês. Então assista lá desde os primeiros vídeos, não espere extrema qualidade, tá? Eu estava começando isso há um ano atrás, tá? Mas é feito com muito amor para abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Se você assistiu o nosso vídeo anterior, que está aqui em cima, né, nesse card, tá? Se você não assistiu, terminando esse vídeo, assista ele. É fundamental para você prosseguir nos nossos estudos que vão acontecer depois desse vídeo. Depois desse vídeo, o nosso próximo vídeo é voltando para um tema fundamental no ministério de Jesus. Que tema é esse? Milagres. Nós vamos entender hoje como Jesus operava milagres. Não era por mágica, não era por poder que saía das mãos dele, né? Não era poder que saía da como é que falam, né, da aura dele, não sei o que, tá? Não saía raios e trovões, não tinha poder miraculoso ali nas suas vestes, não tinha poder extraordinário nele. Se você olhasse com uma lente especial, você não ia ver os superpoderes de Jesus, não tinha nada disso. Ele era um homem normal, como eu e você, tá? A única e grandiosa diferença é que ele não tinha pecado. O que é pecado? Se você quer saber o que é pecado, né, assista desde os nossos primeiros vídeos, lá você vai entender o que é pecado. Pecado é transgredir, desobedecer, violar os mandamentos do Senhor. Tá, mas como que Jesus manifestava o seu poder para curar, tá? Para operar milagres, para andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, expulsar demônios? Como é que Jesus fazia isso? Tá? Que poder é esse, né? O que acontecia com Jesus para ele fazer essas coisas? Veja, a nação de Israel, né, depois de pecarem terrivelmente no deserto, eles foram rejeitados por Deus para ter uma intimidade de casamento. Então, tá, o que o Senhor Deus faz com a nação de Israel? Deus, né, estabelece um meio da nação de Israel se aproximar, se achegar de Deus, tá? Mas não do jeito que deveria ser, livremente. Agora, eles têm que obedecer ritos e cerimônias para se aproximar de Deus, tá? É o que eles passaram a chamar de culto, tá? Culto. Culto é um sistema de liturgia onde se obedece normas estritas, restritas, tá? Para pessoas escolhidas desempenharem o papel sacerdotal. Tá? Deus escolhe entre as 12 tribos de Israel uma tribo específica, chamada tribo de Levi, tá? Cujo líder dessa tribo na época que foram escolhidos era Arão, irmão de Moisés, tá? E os descendentes de Arão, tá? Os da família de Levi, tá? Passaram a ser a tribo sacerdotal. Só eles podiam desempenhar o papel de sacerdotes, tá?
O que isso tem a ver com Jesus? Os sacerdotes levitas tinham o papel de oferecer sacrifícios, fazer cerimônias, fazer orações, ensinar a nação de Israel a obediência a Deus e como se achegar a Deus. Mas eles não eram um sacerdócio que agradava a Deus plenamente. Um dia Deus ia levantar um sacerdote, tá, que agradaria a ele plenamente. Tá? Que sacerdote era esse? Que sacerdócio era esse? Era sacerdócio segundo uma ordem específica. Não a ordem de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, tá, era rei e sacerdote de Salém. E um dia, depois de Abraão, o pai da fé, ter vencido 5 reis, tá, derrotado 5 reis em batalha, tá, esse rei e sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque, encontra Abraão e Abraão o honra, o reconhece nele um sacerdote do Deus Altíssimo e dá o dízimo para Melquisedeque, demonstrando que Abraão reconhecia em Melquisedeque um sacerdócio extremamente grande. Tá, o que tem a ver isso com Jesus e os milagres de Jesus? Acontece que no Salmo que você está vendo aqui agora, tá, Deus diz para seu filho Jesus: tu és, Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como assim? Melquisedeque era sacerdote. Agora, Jesus também era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não era segundo a ordem levítica? Não. Era segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Mas Jesus era sacerdote? Sim, Jesus era sacerdote. A carta aos Hebreus diz que Jesus não é só sacerdote, mas sumo sacerdote nosso. O que é sumo sacerdote? O chefe de todos os sacerdotes. Tá? Então Jesus tem um sacerdócio superior, maior. E o que tem a ver o sacerdócio de Jesus com os milagres? Tem tudo a ver. Veja, o sacerdócio levítico era imperfeito, mas o sacerdócio de Melquisedeque era perfeito. O sacerdócio levítico tinha ritos e cerimônias que serviam para sacrifícios. O sacerdócio de Melquisedeque tinha como ofertar um sacrifício perfeito. Então, a diferença é que o sacerdócio de Melquisedeque era agradável a Deus e o sacerdócio levítico não era agradável a Deus. Era uma obrigação, uma necessidade. Enquanto o sacerdócio de Melquisedeque era extremamente necessário e agradável a Deus. Só o sacerdócio de Melquisedeque poderia oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, enquanto os sacrifícios levíticos não eram agradáveis a Deus, eram obrigações por causa dos pecados de Israel. O sacerdócio de Melquisedeque não era por causa de pecado, o sacerdócio levítico era por causa de pecado. Então o sacerdócio de Melquisedeque era extremamente melhor, tá, e maior que o levítico. E é nesse sacerdócio que Jesus se fundamenta. Nesse sacerdócio, ele podia operar a limpeza dos leprosos, tinha autoridade para expulsar demônios, tá? Tinha autoridade, ou seja, sobre os espíritos imundos, tinha autoridade para purificação, tinha autoridade para colocar em condições de acesso a Deus os homens. Porque no sacerdócio levítico havia uma proibição de coxos, paralíticos, cegos, mudos, surdos, pessoas com defeitos físicos.
de se apresentarem diante de Deus. Eles não podiam se apresentar diante de Deus. Era proibido. As leis do Senhor, as leis levíticas, proibiam essas pessoas de se apresentarem diante de Deus. Por isso você vai encontrar ao redor do templo paralíticos, coxos, mudos, surdos, tá? Ali, porque eles não podiam entrar na parte principal do templo do Senhor, porque era proibido. Tá? E Jesus começa a ministrar nessa área, porque ele tem um sacerdócio melhor. Ele podia chegar e pôr as pessoas em condição de saúde física para se apresentarem diante de Deus. Extraordinário, né? Segue essas referências que a gente está colocando aqui, essa lei levítica que está aqui, existe, ela é verdadeira, tá? E impede as pessoas dentro do sacerdócio levítico de se apresentarem ao templo do Senhor, para adorar ao Senhor. Por isso Jesus operava curas, por isso Jesus operava sinais. Com que poder ele operava? O poder do Pai, sempre o poder do Pai. Tá? Jesus diz, se é manifesto a vocês o dedo de Deus. O dedo de Deus. O mesmo dedo que operou os sinais, os prodígios, os milagres lá no Egito, e não era poder de Moisés, era poder de Deus através de Moisés, da mesma maneira Jesus opera o sacerdócio de Melquisedeque, da mesma maneira que Moisés operou o sacerdócio de Melquisedeque. Sacerdócio, sim, Moisés era sacerdote. Porque ela era da tribo de Levi? Não. Antes que a tribo de Levi fosse escolhida para ser a tribo dos sacerdotes, Moisés já era sacerdote. Ele conduziu o povo a Deus. E o que o sacerdote faz? Conduzir o povo a Deus. E interceder pelo povo. Ser representante do povo diante de Deus. Esse era o papel de Moisés. De que maneira que ele faz isso? Através do sacerdócio de Melquisedeque. Deus diz para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Só entra em terra santa quem é sacerdote. Deus estava constituindo Moisés como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Da mesma maneira, Davi, não sendo da tribo de Levi, conseguiu entrar no templo e se apresentar diante do Senhor, diante da Arca da Aliança, né? Não sendo sacerdote levita. Como ele fez isso? Sendo do sacerdote da ordem de Melquisedeque, da mesma ordem que Jesus era. Por isso é profetizado que naquele dia, no dia que o Senhor vier, o menor da casa do Senhor será como o rei Davi. Então, como que é rei Davi? Rei Davi é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus é filho de Davi. Amém? Ficou claro isso? Os poderes do Senhor que operou os milagres é o poder do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se despiu da sua glória. Jesus não tinha mais a glória que ele tinha junto com o Pai. Agora ele estava aqui como servo, como homem, sem glória. Aquele negócio, Jesus era Deus. Jesus era homem, mas também era Deus. Não, é ridículo isso. Ridículo. Ele se despiu de sua glória. Se despiu de sua glória. Para habitar entre nós. E como ele operava os milagres? O poder de Deus através do sacerdócio de Melquisedeque. E tudo que você vai ver de milagres vai ser por causa da ordem de Melquisedeque. Deus abençoe grandemente a tua vida. Deixa teu joinha, deixa teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E no próximo vídeo a gente vai entrar com comida pesada. Amém? A gente vai entrar com ensinos da palavra que vão transformar a tua vida. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.